Fala, meu e-consagrado, minha e-consagrada, beleza? Vamos resolver aqui algumas questões de informática que ocorreram no concurso TRE Piauí, né? Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, cuja banca na época era CESP e hoje tem o nome de Sebrasp. Coloquei também algumas questões similares para que você possa aumentar o teu conhecimento para aplicar no provável concurso unificado TSE-TRE, tá bom? Vamos lá, vamos resolver agora, vamos para as questões. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão, elaborada pelo SES para o TRE do Piauí em 2016, diz o seguinte: um usuário necessita realizar uma cópia de segurança. Cópia de segurança, você conhece pelo nome em inglês backup, né? Tanto a palavra backup, você pode ver em português a palavra backup. Sebrasp também usa a palavra backup assim. O disco rígido, ele quer fazer uma cópia do disco rígido. Disco rígido, pessoal, dentro do Windows, no Windows, ele recebe uma letra, letra C de central, cujo tamanho total é 4 GB. Então ele quer fazer backup um arquivo ou de dados de 4 GB. Para atender essas demandas de backup, ele deve utilizar um CD não é, porque o CD não chega nem a 1 GB, ele chega a 700 MB, por exemplo. Um disquete peça de museu, né, você vai ver que ele chegava no máximo a 1,44 MB. É fantástico para a época. Um pendrive de 3.800 megas é como se tivesse 3,8 GB. Então não suporta 4 GB. Um cartão SD de 3.800 MB é como se fosse de 3,8 GB. Também não suporta 4 GB. O DVD, ele iria suportar, né, pessoal? Então, DVD, sem problema nenhum, ele conseguiria suportar, porque existe ainda, né, vários DVDs com 4,7 GB, 8,5 GB. Vai depender aí, tá bom? Então aqui eu vou colocar um de 4,7 GB que tranquilamente suportaria 4 GB. Então o gabarito seria a letra E. Vamos ver aqui algumas mídias de armazenamento, algumas até se tornaram aí peça de museu, como disquete de 8 polegadas, de 5,1/4, de 3,5 polegadas, né? Então observe que tem esse disquete aqui de 8 polegadas, foram substituídos pelo de 5,1/4, depois 3,5 polegadas. Então, no máximo que ele conseguia armazenar era 1,44 MB, né, pessoal? Então, para a época era fantástico. Hoje em dia, irrisório. Ó, antes, o de 5,4 chegava a 110K, a 1,2 MB, olha só. Quando chegou esse de 3,5 polegada, que era o menorzinho, foi fantástico para a época, 1,44 MB. Aí nós temos aqui o CD de 700 MB, DVD aqui 4,7 GB ou 8,5 GB, por exemplo, certo? Aí nós temos o Blu-ray, que são, aqui o DVD, o CD, o DVD e o Blu-ray são mídias ópticas. Mídias ópticas. Cuidado com essa palavra que cai muito com concurso. Por exemplo, esse Blu-ray aqui, ó, com 25 GB. Esse, nem ficou legal aqui, deixa eu só marcar aqui. Esse DVD aqui de 25 GB e esse aqui de 50 GB, por exemplo. Então vamos lá. Vou continuar aqui para tirar essa parte. Muito bem. Então, pendrive, né, pessoal? Nós temos vários pendrives aí hoje em dia de grande capacidade. Você tem aí 4 GB, 8 GB, 16, 64, 128, 512, 1 tera, 2 tera. São grandes capacidades de armazenamento hoje para os pendrives. Ó. Esse pendrive aqui, por exemplo, de 2 tera. Muito bem. Aí cartão de memória também é a mesma ideia, né? Grande capacidade, 32, 256, 512, e aí vai. Só que a tendência, pessoal, é o armazenamento em nuvem, né? Você fazer o armazenamento de dados de grande capacidade, né? De armazenamento na cloud storage, armazenamento em nuvem. Aqui eu coloquei o exemplo do próprio Google, onde ele coloca aqui espaços à venda, né, para que você possa alocar esse espaço e conseguir armazenar informações na web para que você tenha acesso de qualquer lugar que tenha conexão com a internet. Eu coloquei aqui a definição de Cloud Storage, é o termo em inglês que significa armazenamento em nuvem, e se refere ao espaço online disponibilizado por um provedor de recursos de cloud computing
para você armazenar dados pessoais e empresariais. Eu coloquei aqui algumas questões correlatas para que a gente possa resolver, né? Para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento. Então, olha essa questão aqui do Instituto AOCP para aspirante da Polícia Militar. Assinale a alternativa que apresenta o nome das mídias de armazenamento de dados que podem ser gravadas e que têm capacidade menos de 1 GB, menos de 1 GB. Você viu que DVD não é? SSD são esses discos de grande capacidade, né, pessoal? Então você tem lá, por exemplo, 2 terabytes, por exemplo. Então são grande capacidade. DVD você viu lá, por exemplo, no mínimo aí 4,7 GB. Blu-ray você viu aí 25 GB. Então, o menor é o CD que tem 700 MB, por exemplo. Aqui, letra E seria a resposta. Próximo. Uma mídia de armazenamento de dados utilizada em microcomputadores e que emprega tecnologia óptica. Observe que ele quer tecnologia óptica. Poderia ser um CD, poderia ser um DVD ou um Blu-ray. Aqui você marcaria a letra C. Próxima questão correlata diz assim: as mídias de armazenamento de leitura óptica evoluíram bastante nas últimas décadas e possuem hoje diversos padrões. São exemplo desses tipos de mídia o CD, o DVD e o Blu-ray. Então ele já afirmou para mim o que a questão anterior perguntou. Então, ele colocou aqui, ó, as mídias de leitura óptica. Já destacou o CD, o DVD e o Blu-ray. A respeito da capacidade de armazenamento do DVD-9, possui uma única face de gravação, mas com dupla camada. Então, se ele tem dupla camada, ele tem como se fosse 4,7 mais 4,7. Né? Essa seria a ideia. E dá aproximadamente aí 8,5 GB. E diâmetro de 12 centímetros. Então, o diâmetro dele, padronizado, é 2 centímetros. Então, o diâmetro dele padronizado é de 12 centímetros. Meu Deus. Então, o diâmetro dele padronizado é de 12 centímetros. Assinale a alternativa que indica corretamente a capacidade em gigabytes desse tipo de mídia de armazenamento. Então, como é um DVD 9, você marcaria 8,5. Se fosse de uma camada, ó, a camada aqui seria 4,7. Eles também já inventaram, pessoal, teve o grupo DVD Fórum, eles também criaram o DVD 10, que chega a armazenar 9,4 GB no DVD, certo? Então, DVD, por exemplo, 10, ele chega a armazenar em 9,4 GB. Muito bem, vamos para a próxima. Constitui tecnologia de informação que utilizam as nuvens computacionais, ó, armazenamento em nuvem, cloud storage, para oferecerem serviço de armazenamento de arquivos de comunicação de maneira ubíqua. Quer dizer que ele vai poder armazenar isso aí, ou seja, ele vai poder acessar essa informação em qualquer lugar, okay? Desde que ele tenha conexão com a internet. Então, essa ideia de maneira ubíqua quer dizer que você vai ter acesso de qualquer lugar que tenha conexão com a internet. Então, como eu quero nuvens computacionais, não é o Microsoft App, ele é um navegador, não é o Google Chrome, é navegador. Microsoft Office, não, é produto de escritório. Google On, não. LibreOffice, não. Microsoft Office, não. Então, a nuvem aqui, para acessar recursos em qualquer lugar, é armazenar as informações no OneDrive ou no Google Drive. Não é o Outlook, porque tem a ver com e-mail, nem o Mozilla Thunderbird, porque é um cliente de e-mail. Então, a letra E, por exemplo, esses caras aqui, eles são clientes de e-mail. Clientes de e-mail. Então, tá fora. O gabarito, realmente, da Polícia Civil lá de Rondônia, seria a letra D. Então, o que é o OneDrive e o Google Drive? O OneDrive e o Google Drive são tecnologias de armazenamento em nuvem. Em inglês, você vai ver essa palavra aqui, Cloud Store. Vamos para a questão de número 2. Assinale a opção que apresenta o comando do sistema operacional Linux. Então, está aqui, ó, através de comandos. A gente resolve várias atividades através de comandos, por exemplo, no Linux. No próprio Windows também você pode digitar comandos. Assinale a opção que apresenta o comando no sistema Linux, que deve ser utilizado para determinar quanto espaço em disco, ou seja, está sendo ocupado por um diretório. Então, ou seja, quanto daquele diretório ou parte está sendo usado, sendo utilizado. Então, por exemplo, vamos supor que você salvou um arquivo, esse arquivo de vídeo, por exemplo, está com, sei lá, está com 100, eu vou botar aqui 1000 mega.
Beleza. Você pegou um arquivo aqui, X qualquer, e ele tem 1000 MB. Ó. Então, ele está usando algo do disco. Então, o comando que você vai digitar na linha de comando, né, no terminal, né, no local onde você digita comando no Linux, você vai lá digitar o seu comando, é exatamente o comando DU. Ele vai dizer quanto está sendo usado do disco. Ó, utilizado no disco por esse arquivo. Utilizado no disco por esse arquivo, ó, 1000 MB. Então, você vai digitar o comando DU. É muito comum em prova, pessoal, quem fez prova aí recente do Sebrasp, ele cobrar o comando pwd. Pwd, ele vai dizer qual o caminho foi percorrido até chegar no diretório. Então, ele vai me mostrar o caminho que foi percorrido até chegar naquela pasta, certo? Até chegar naquele local. Ele vai mostrar o caminho. No caso aí da questão, na prova do TRE Piauí, ele colocou assim, ó, quanto de espaço em disco está sendo ocupado por um diretório e seus subdiretórios. Então, total de espaço que está sendo utilizado é DU. Se fosse DF, comando DF, ele vai dizer quanto de espaço utilizado e livre eu tenho do disco. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um disco aqui, ó, e aí já foi utilizado, vamos supor que ele tinha 4 GB, e aí eu quero saber quanto foi utilizado. Vamos supor que ele já utilizou aqui 1,5 GB. Então, o comando que vai permitir eu verificar quanto já foi usado do disco e quanto está livre é o DF, é o comando DF, que ele vai dizer, olha, isso aqui não está sendo utilizado, isso aqui está sendo utilizado. Cuidado que cai muito esse comando no Sebrasp aí, pessoal, atualmente. Comando pwd, comando du e o comando df. Você tem que estar ligado neles. Vamos lá. Eu coloquei aqui, pessoal, explicitando du, que foi a nossa resposta na questão de número 2. Eu coloquei assim, ó, du. Este comando exibe informações sobre o espaço usado pelo diretório. Sendo assim, o comando du, que é a abreviação de disk usage, ou seja, quanto está sendo usado do disco ou uso de disco, é um comando que visualiza o espaço ocupado pelos arquivos em um diretório. Então, por exemplo, ó, esse arquivo aqui, ó, postec.nic.png, ó, que é uma imagem, ele está ocupando ó, 152K, o espaço que ele está ocupando no disco. Tudo que você armazena ocupa um espaço. Então, o comando du está sendo digitado aqui, ó, ele está me informando que esse arquivo ocupa um espaço de 152K. Vamos agora já o comando df aqui, já ampliando o nosso conhecimento, ó, cuidado com ele, ele exibe informações sobre o espaço livre e ocupado das partições. Então, como eu falei para vocês, ó, supor que você tem um disco aqui de 10 GB, e aí eu fui lá e quero saber quanto está free, quanto está sendo usado ó, o disco. Quem vai me informar quanto está livre, quanto está sendo usado é o comando df. E vem da palavra disk free, ou seja, eu ainda tenho, vamos supor que eu estou usando aqui 5 GB, eu ainda tenho 5 GB livre. Então, essa é a ideia do df. Questão similar, vamos lá, uma questão correlata. O comando df no sistema operacional Linux tem como função o quê? Então, você marcaria tranquilamente a letra C, ó, exibir um resumo do espaço livre em disco. Ele vai mostrar tanto o espaço livre como o espaço usado, mas aí está correto. Também exibe o espaço livre. No Linux, o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senha das contas de usuário do sistema, ação que somente, essa redução aqui, somente pode ser realizada por usuário que tem determinados privilégios no ambiente para executá-la. Preste bem atenção, olha só, isso aqui vai estar errado. O pwd, ele vai mostrar o caminho que eu percorri até chegar naquele diretório. A troca de senha, ela é feita através do comando passwd, que é a abreviação de password. Lembrando o seguinte, ó, se eu sou usuário do sistema, eu posso alterar a senha da minha conta. Agora, existe um usuário chamado de root. Então, ó, tem um usuário chamado de root, que é o superusuário, que tem uma simbologia do jogo da velha. Ó, foi questão do Sebrasp. Ó, ele é representado pelo jogo da velha, ele manda no jogo, né? Então, esse superusuário aqui, você vai perceber que ele pode alterar a senha de qualquer conta de usuário. Inclusive, colocar uma data de validade. Ó, tem 30 dias para trocar a tua senha. Então, esse cara pode trocar de todas, mas eu posso, como usuário, trocar a própria senha da minha conta. Isso aí está errado. Eu coloquei aqui, ó, comandos pwd diferente de passwd. Ó.
Ao utilizar o comando pwd em um terminal shell, prompt de comando, Linux, o resultado será a exibição do local onde o usuário está trabalhando. O caminho também é exibido no prompt do console, ou seja, ele vai mostrar lá o caminho para vocês. O comando pswd é utilizado para realizar a troca de senha das contas dos usuários, o sistema podendo ser executado por qualquer usuário para a troca de sua própria senha. Ao contrário do que ele disse lá, que somente pode ser realizada a troca por usuário que tem determinados privilégios no ambiente para executá-lo. Então, é errado isso aqui. Muito bem, aqui ó, uma pessoa digitou o comando pwd e aqui ó, ela vai mostrar o caminho que ele percorreu até chegar nessa pasta aí, nesse local. Muito bem, então vamos para a próxima questão. Questão número 3 diz assim: considere que, utilizando uma máquina com sistema operacional Windows, o usuário tem inserido uma linha em branco em uma planilha do Excel, em sua configuração padrão. Assinale a opção que apresenta a tecla que deverá ser acionada nessa situação para repetir essa última ação. Olha só, tanto no Word, como no Excel, como no PowerPoint, a tecla que repete a última ação é a tecla F4. Gabarito letra E. F1 já foi prova de concurso, é a ideia de ajuda. Então, gabarito aí realmente é a letra E. Vamos aqui, ó. No Excel, a tecla F5 recalcula os dados presentes na planilha atual, ou seja, ativa a opção calcular agora, considerando que o cálculo automático encontra-se desativado. Nós vamos ver que, na verdade, a tecla de atalho que recalcula vai ser a tecla F9. Vamos aqui para a tela do Excel, para você ver como é que funciona isso na prática. Então, aqui na tela do Excel, você vai ver o seguinte, ó, imagina que eu digite aqui 5 e 6, e digite assim, igual a 1 mais A2. Então, ele vai somar 1 mais A2, dou um Enter. Observa que está ativado o cálculo automático. Tudo bem? Ó, quando eu dou um Enter, ele automaticamente calcula. Vamos supor que eu não queira que ele faça esse cálculo automático. Então, você vai vir aqui na opção de fórmulas, você clica aqui em fórmulas, você vai aqui no grupo cálculo, e você vai perceber que você tem aqui, ó, opções de cálculo. Você clica, aí está aqui, ó, automático. Você vai dizer, ó, automático, exceto em tabela de dados, ou manual. Então, vou clicar aqui em manual. Pronto. Então, por exemplo, se eu alterar aqui o valor do endereço A1, veja que ele não calcula automaticamente. Ó. 7 mais 5, ó, tá aqui 7 mais 9. Veja que não dá 11, ó, não calculou automaticamente. Se eu quiser calcular agora, você está vendo aqui o ícone, calcular agora, ó, a tecla de atalho é F9. Ó. Calcule agora a pasta de trabalho inteira. Você só precisará disso se o cálculo automático estiver desativado. Veja que a tecla de atalho é F9. Quando eu pressionar F9, ó, ele vai calcular. Então agora ó, só vai calcular se eu pressionar a tecla F9. Se eu alterar aqui os valores, ele só vai calcular se eu pressionar F9. Tranquilo. Então vamos agora voltar para as questões. Então você viu aqui que na verdade não é F5 que vai recalcular os dados, é a tecla F9. Isso aqui estaria errado. Na verdade, quando você pressiona F5, você ativa uma janela chamada ir para. E aí você vai especificar para qual endereço você quer ir. Então, na verdade, o F5 é como se você quisesse ir para uma determinada referência no Excel. Você vai dizer a referência ao endereço. Então, realmente, é isso. Questão número 4. Assinale a opção que apresenta a combinação de teclas que permite abrir uma nova aba. Também você pode dizer nova guia. O navegador Mozilla Firefox, em sua versão mais recente e com configuração padrão, instalada em uma máquina com o sistema operacional Windows. Essa questão ela é bem atual, embora tenha sido elaborada em 2016, ela é bem atual em vários concursos.
E você tem que saber que existe uma diferença entre acionar uma nova guia e uma nova janela. Lembrando que nova guia ou nova aba é a mesma coisa. Aqui você pressiona Ctrl T nesses navegadores mais utilizados, como por exemplo, Mozilla Firefox, Google Chrome e também o Microsoft Edge. E uma nova janela, Ctrl mais N. Você tem que ter essa diferença. Essa guia ela é subordinada a uma janela principal. Uma nova janela, ela sai dessa janela principal, você cria um novo ambiente. Agora aqui, ó, Ctrl D também é muito recorrente em prova, adicionar aos favoritos. O gabarito aqui é a letra D, Ctrl T, tudo bem? Sabe que não botou o Ctrl N. Outra que cai muito também é o Ctrl A, que quer dizer selecionar tudo na página. Ele vai selecionar todo o conteúdo na página. Se você estiver exibindo lá, Ctrl L seleciona tudo. Eu coloquei aqui as teclas de atalho, ó, Ctrl N é uma nova janela, Ctrl T é uma nova guia ou nova aba. Só para você ter uma ideia como isso aí cai bastante, ó, olha essa questão da PM Soldado Segunda Classe pela VUNESP em 2021. Um soldado deseja abrir uma nova guia. Observa, ó, nova guia, nova aba, na janela ativa do Google, versão 87, em sua configuração padrão. O atalho por teclado, que permite executar a ação descrita no enunciado, é Ctrl T. Se fosse uma nova janela, ó, nova janela seria a letra A. Ctrl F também é muito cobrado, é para você localizar algo na página. Localizar na página. Você vai localizar um conteúdo de texto na página, por exemplo. O Ctrl J também é bastante cobrado. Ó. Ele vai te mostrar o quê? A janela de downloads. No caso aqui, você marca a letra B. Próximo. Na navegação em sites, essa questão da Selecom, a navegação em sites na internet por meio do Google Chrome, a execução de 2 atalhos de teclado gera como resultado, ó, abertura da página de downloads. Ó. A gente acabou de ver na questão anterior que é Ctrl mais J. Tem uma nova guia. Fechamento da janela atual. Olha só. Se eu quiser fechar toda a janela, né, você vai pressionar Alt F4. Se eu quiser fechar só a guia, fechar somente a guia, aí eu vou pressionar Ctrl W, por exemplo, ou Ctrl F4. O Alt F4 ele vai fechar a janela inteira, tá bom? Muito bem, então aqui você marcaria a letra C. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, em navegadores como Google Chrome ou Microsoft Edge, para fechar apenas uma guia ou aba ativa, pressiona-se Ctrl F4 ou Ctrl W. Então por aqui a gente encerra a correção dessas questões. Espero que você consiga ter assimilado esse conteúdo, revisa aí quantas vezes você quiser. O material está disponibilizado no link nos comentários, basta você baixar para acompanhar. Então, não esquece de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Também comenta, curte e também faz uma coisa importante. Aperta aí no sininho para que você possa receber atualizações de vídeo, né? Eu espero ver vocês nas próximas correções. Até mais!